Fala jovens, beleza? Estamos aqui mais uma vez no nosso módulo JavaScript e hoje vamos falar sobre DOM, novamente, na parte 2. Na parte 2 vamos ver sobre o atributo dataset. No módulo de HTML, que vimos anteriormente, já vimos sobre atributos personalizados. Então, como já foi visto no módulo de HTML, é possível colocar atributos personalizados em um elemento HTML, utilizando o prefixo data traço. Ou seja, pessoal, fazendo uma revisão rápida, lá no HTML nós vimos que existem os atributos pré-definidos do HTML, tipo o ID, o class, tipo src, tipo href, tipo value, name, type, no caso do input. Então existem vários atributos já pré-definidos, mas a gente pode colocar os nossos. Como assim? Data, traço e qualquer nome que a gente quiser. Data, traço, matrícula, idade, qualquer coisa. Então, dentro do DOM, agora estamos falando de DOM agora, não estamos falando mais de HTML. Dentro do DOM, todos esses atributos personalizados, eles pertencem a um objeto chamado dataset. Ou seja, o dataset ele é um objeto, que está dentro do DOM, que ele possui como um conjunto de todos esses elementos personalizados de um elemento. O objeto dataset é um atributo de um elemento do DOM. Como assim? O elemento do DOM já não é um objeto? Sim. E o dataset não é um atributo do objeto? Sim. Só porque esse atributo ele é outro objeto, então ele possui outros atributos também. Isso é normal, pessoal. Um atributo ele pode ser um objeto. Então, eu posso ter um objeto que tem um atributo que é um objeto, que tem outro atributo que é um objeto e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui que fica mais fácil, o exemplo do atributo dataset. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um parágrafo que é HTML, começa aqui a tag P, fecha aqui a tag P. O conteúdo desse parágrafo é Maria das Dores. E agora vamos ver aqui os nossos atributos personalizados. Como eu disse, data, traço e o nome que eu quiser. Apelido. Qual o valor de apelido? Maria. Data, traço, idade. Qual o valor da idade? Igual, entre aspas, simples ou duplas, o valor, 38. Então a idade é 38. Data, nascimento. Qual o valor desse atributo personalizado? 1983. Então é isso, eu criei atributos personalizados aqui, Então nesse exemplo aqui, temos um conjunto de atributos personalizados, que é apelido, idade e nascimento, que podem ser acessados dentro do objeto dataset. Todos eles pertencem ao objeto dataset. O objeto dataset ele pode ser acessado como um atributo do elemento DOM. Então, esse aqui é um elemento que a gente vai capturar no DOM e ele tem um atributo dataset. Vamos ver no console? Pessoal, tenho aqui um HTML. O nome do HTML é DOM2HTML. HTML normal, como já estudamos, HTML5 começa aqui, termina aqui. Aqui tem a cabeça, head, e aqui tem o corpo. No corpo, eu tenho um parágrafo aqui. No caso, o conteúdo aqui na Maria das Dores é Marta de Souza. E eu tenho outra coisa aqui que foi comentada. Vou explicar para vocês depois. Por enquanto, deixo comentado. E aqui no browser, esse DOM2HTML, ele é isso. É um simples parágrafo aqui, Marta de Souza. Se eu for aqui em elementos aqui, está aqui o nosso parágrafo, Marta de Souza. Vamos para o console. Então, pessoal, qual é o ID dele mesmo? P1, Então, vou declarar uma variável aqui também chamada P1, para não confundir. Vou usar o querySelector. Vou usar o cerquilha porque é um ID que eu quero. É P1, esse ID? Então eu coloquei aqui. O que eu tenho dentro do P1 agora? Observe, meu elemento do DOM. Meu objeto é o elemento do DOM. Agora vamos ver o que tem dentro do atributo dataset. Pessoal, dataset tem outro objeto aqui, DOMStringMap, que tem outros atributos. Olha os atributos aqui, apelido, idade e nascimento. Então lembra que eu falei que o dataset ele é um objeto que é um conjunto dos atributos personalizados? Estão todos aqui. Se eu quiser acessar lá no P1, dataset, quero acessar o apelido. Ponto apelido. Tá aqui, Marta. P1.dataset, quero acessar a idade. Tá aqui, 38. Qual o outro atributo personalizado? Nascimento, Então, P1.dataset.nascimento. Tá aqui, 1983. Se eu quiser dar um alerta, posso até criar outra variável aqui também, y. Recebe P1.dataset.apelido.
E agora eu vou dar um alerta no Y. Tá lá, ó, Marta, que é o apelido dela. Então é dessa forma, pessoal, que eu navego entre os atributos personalizados. Todos eles estão dentro do atributo dataset. E aí eu consigo acessar qualquer atributo personalizado que eu quiser. Vamos voltar aqui novamente aqui no nosso slide. Agora vamos para o método Focus. Pessoal, no método Focus é o seguinte. É aquele método que a gente deixa o cursor piscando em algum canto. Então, um elemento do DOM possui vários atributos e métodos. Dentro desses métodos temos o método Focus. Só porque o método Focus ele é utilizado em inputs, né? Então, ele serve para colocar o foco em algum elemento de input, ou seja, o cursor do mouse ele vai ficar piscando em um determinado ponto, aguardando uma entrada, uma digitação do usuário. Vamos ver aqui no console? Então, para isso, eu vou voltar no HTML aqui e eu vou descomentar esse input aqui. Explicando rapidinho, esse input aqui é o input do tipo texto e o ID, o nome dele é input 1, né? Vamos tentar capturar ele lá pelo nosso... Vou recarregar aqui. Então, no nosso console aqui, vamos tentar capturar esse input aqui. Antes disso, pessoal, deem uma olhada. Ó, não tem nenhum foco aqui. O foco aparece aqui quando eu coloco o mouse aqui. Ó, ele começa a piscar o mouse ali, aguardando alguma entrada. Mas nesse momento aqui, ó, eu cliquei fora. Então eu não tenho nada piscando aqui. Agora, se eu quiser colocar o cursor do mouse piscando lá via JavaScript, eu posso fazer o seguinte. Colocar I1. Vamos lá, document. Vamos capturar o elemento. Query selector. Aqui eu tenho que passar no query selector o identificador CSS, né? No caso, Cerquilha, que é o ID. O nome do ID nosso é input 1, não é isso? Ó, I1 tá aqui, ó. Capturei o nosso elemento lá, que é o nosso input. Agora, pessoal, eu vou usar no I1 o método Focus. Vou acionar ele aqui. Vou dar Enter para acionar. Acionei. Se eu tirar aqui do console, observem, tá piscando, ó. E eu não cliquei lá. Eu acionei esse cursor para ficar piscando lá nesse nosso elemento via JavaScript. Então, pessoal, é isso. Por enquanto, obrigado e até a próxima aula.